Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a la conferencia Eficiencia Energética aplicada en sistemas de deshielo. Antes de comenzar, queremos invitar a los participantes a pasar por los stands, a conocer todos los pabellones que tenemos en la feria. Los invitamos también a consultar el programa académico del día de hoy para que puedan asistir a las diferentes conferencias que tenemos preparadas para ustedes. Y también comentarles que tenemos una pequeña sorpresa, un detalle para ustedes a las 5 de la tarde en el auditorio también, así que los esperamos. Agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Bueno, también quiero comentarles que en esta conferencia se encuentra con nosotros el ingeniero Alexandre Andrade, quien será el encargado de dictar esta conferencia. El ingeniero Alexandre cuenta con 27 años de experiencia en el área de refrigeración comercial e industrial. Es gerente de ingeniería de aplicación y exportación para América del Sur, América Central y América del Norte, y es responsable eh, y es responsable técnico por el entrenamiento industrial nacional y exportación. El ingeniero Alexandre ha administrado entrenamientos técnicos y charlas técnicas para más de 4.000 personas del rubro en los últimos 3 años. Adicionalmente, es conferencista en congresos de refrigeración en América Latina para ASRAE. Les recordamos por favor hacer las preguntas en el chat. Para ello no olviden registrarse y ahí registrar las preguntas a las cuales daremos respuesta al final de esta conferencia. Sin más, damos paso al ingeniero Alexander. Ingeniero, adelante por favor. Olá, buenos dias a todos. É um gosto participar da conferência que estamos fazendo hoje. Graças por la invitação aí de Refri Market, graças também para o evento aí, ou seja, a exposição Expo Acaire, que é sempre um gosto participar acá como conferencista e fazer chegar aí a vocês as informações, ok? Não sei se todos estão mirando minha pantalla, seguro que sim, não? Então, podemos fazer aí na introdução. Vamos falar um pouquinho do tema eficiência energética aplicada em sistema de deshielo. O sistema de deshielo é um sistema que muitas das vezes eu sempre hablo que a gente não põe atenção a este tipo de ponto que faz parte de um sistema de refrigeração e é importante que vocês sepam e tenham consciência de como selecionar e como escolher aí o melhor equipo e também pensar aí em como selecionar e como buscar o melhor deshielo, porque deshielo é algo que muitas das vezes, ou por não dizer todas as vezes, vocês solamente escolhem um tipo de deshielo e deixam a cargo das fábricas, dos fabricantes, ou, quiçá, dos instaladores aí, assim o deshielo. E esse deshielo determina muito a parte de consumo energético nos sistemas, ok? Bueno. Como hemos hecho uma introdução, então, eu sou Alexandre Andrade, ou seja, trabalho na companhia Ergin, tenho aí cumpridos 28 anos de experiência no sector, tenho uma larga experiência, pero como já he hecho na introdução, acabo de passar rápido esse tema, e muitos de vocês já me conhecem por as conferências que já hemos participado. Pois bem, nós somos da companhia Ergin. A companhia Ergin é uma companhia brasileira, ou seja, que está com 69 anos de existência, e esta companhia é um grupo, esse grupo é muito grande, hacemos aí muitos equipos, hacemos desde de máquinas de cocer hasta equipos de refrigeração industrial. Então, depois les invito aí para que ingressem no nosso website e possam ter acesso aí a todo o nosso portfólio, a tudo que hacemos, ok? Como toda grande companhia, há suas divisões e nós participamos da divisão de refrigeração e essa refrigeração sai de equipos fraccionários e chegamos a equipos industriais. Acá são nossas 3 unidades fabris, onde fabricamos equipos acá em Brasil. Temos a Casa Madre, que seria Mogi de las Cruzes, que está cerca de São Paulo, São José dos Campos também, que é uma operação que está cerca de São Paulo, e a planta de Manaus, que está aí a Amazônia de nós outros. Nosso portfólio, como falei, é um portfólio muito grande, um portfólio que sai de equipos fraccionários e a equipos industriais. Então, quem tiver a oportunidade, também les invito aí para que ingresses aí e, quiçá, nos hace chegar a informação toda aí
com qualidade, a informação completa que hacemos chegar a vocês, perfeito? Bueno, como toda compañía, tenemos las misiones, los valores y la visión de la compañía. Isso está intitulado em nosotros, está hacia adentro, e isso hacemos chegar a vocês aí exatamente as missões, valores, que isso é a fortaleza de toda a companhia. Isso é o que nos dá força para despegar todos os dias aí, a trabalhar com entusiasmo e trabalhar aí com alegria. Então, é muito importante que nossos valores sejam aí dictos a vocês e que vocês sepam que nós nos preocupamos aí com toda a parte de bem-estar de vocês e que tenham uma companhia por detrás aí de suas instalações, de seus equipos, uma companhia que tenha aí em sua cultura e sua filosofia de trabalho, missões, valores que estão muito de acordo aí com tu trabalho ou, quizá, com tu companhia também. Pois bem, acá aí a parte de introdução, depois também se tem alguma dúvida, podemos aclarar aí. E vamos a charlar aí de eficiência energética, então, que é o tema de nossa charla de hoje. Então, eficiência energética, temos que primeiro compreender o que é eficiência, o que é deshielo. Então, eu sempre hablo, é importante definir e compreender esses dois pontos, que são pontos aí que muitas das vezes, por o dia a dia que estamos aí operando, que estamos trabalhando, que estamos nos dedicando, nos olvidamos, não? E eu sempre hablo, a definição de eficiência energética exatamente é uma relação de custo-benefício. Ou seja, quando falamos de eficiência energética, exatamente é fazer algo aí, exatamente obter o melhor desempenho. Então, se estamos falando de sistemas de refrigeração, é obter o melhor desempenho, ou seja, ter o menor custo, porque nós para generarmos aí refrigeração, temos que pôr energia elétrica para converter a uma energia térmica, que é a energia que vai absorver o calor desse ambiente que está, ou seja, essa neveira, essa câmara, deste ambiente, e nós vamos absorver esse calor e trasladar esse calor hacia outra parte. Então, importante que vocês aí sepam que temos que buscar sempre, ou seja, a eficiência energética é algo que temos que sempre estar buscando, ou seja, sempre a búsqueda da eficiência. E isso é e nos sistemas de refrigeração como tal, e também nos sistemas de deshielo. Por quê? Porque estão conectados, não é como nós hacemos aí saltar uma parte à outra, ou seja, com todo o sistema tem aí conectado o sistema de deshielo, e teremos que estar o quê? Buscando não somente a eficiência de deshielo, mas a eficiência do sistema, porque, como vê, está conectado, e essa conexão é muito importante que vocês tenham essa relação. Então, temos que sempre, todo o critério de análise, todo o critério de fazer o projeto pensar em eficiência, ok? E a eficiência energética, por quê? Porque nosso trabalho, nosso dia a dia, é exatamente conversão de energia, ou seja, de uma energia hacia a outra. Então, buscar a eficiência aí com o menor custo. Deshielo, ou seja, como hablamos, ¿no? Deshielo é o acto de descorrelação, ou seja, sacar aí hielo que se forma, e esse hielo não há sistema de refrigeração que tu operes que não vai generar uma formação de hielo, ok? Claro, se tu trabalha com uma temperatura abaixo de 0 graus, arriba de 0 graus, perdão, arriba de 0 graus, generalmente tu não tem aí como generar hielo porque não está abaixo do ponto aí de correlação. Agora, se tu trabalhas com um sistema que tem uma evaporação, que trabalhas aí com 0 graus hacia abaixo, ou seja, tu vai ter aí exatamente formação de hielo. E esta formação de hielo que está na parte mais fria do sistema, tu tem que sacar esse hielo, porque senão tu não logras fazer o quê? Fazer aí o processo de intercâmbio, que é exatamente ter aí, se é um processo estático, ter aí a circulação para a absorção deste calor. Se é um sistema por aire forçado, a mesma coisa, ou seja, tu tem que ter movimento deste aire hacia dentro do ambiente para que este aire caliente passe por o serpentim, e passando por o serpentim, este aire tem gotículas de água, e essas gotículas de água vão chocar com as aletas, chocando com as aletas, vai ser uma formação de hielo. E o deshielo exatamente é o acto de sacar este hielo que se forma. Então, teremos que buscar aí sempre sacar. Então, deshielo é algo que sempre vai estar presente, sempre teremos que trabalhar com nossos sistemas, e aí a búsqueda sempre de avaliação, ok? Desse deshielo
buscando a eficiência que hablamos, a eficiência energética, que é o menor custo por o processo que vamos fazer, e o deshielo mais eficiente. E como falei, quase sempre, todas as vezes, a gente não pensa ou transfere essa tarefa para os fabricantes. E acá, como vocês podem mirar na pantalla, temos aí que evaluar, sempre é como eu hablo, evaluar todo o sistema. E o sistema que estamos falando é um sistema de refrigeração, e nesse sistema existe uma parte que seria a zona mais fria. E a zona mais fria é exatamente, como esse exemplo que está aí, é o evaporador, onde está sendo aí a evaporação, se é um sistema de expansão direta, se é um sistema inundado também, vai estar aí a parte mais fria, é o intercambiador que está nesta zona, que é a zona onde tu queres absorver este calor. E então, o que passa? Como vocês podem mirar, este exemplo acá, mira o exemplo superior, mira a quantidade de hielo que temos acá, é gigante esta quantidade de hielo, e eu sempre hablo, esse hielo não há llenado de hielo de la noite hacia el dia, ou seja, esse hielo se forma por, muitas das vezes, consequências de deshielos que não lograram fazer seu trabalho bem feito, e chega exatamente a esse nível. Esse nível se chega por quê? Porque é uma consequência de deshielos mal feitos, ou, quiçá, de programação que não foi bem feita. Então, é importante que vocês sepam fazer o processo de avaliação e fazer a análise desse deshielo. E cada sistema, eu sempre hablo, cada sistema é distinto um sistema do outro. Por quê? Porque está em uma zona ambiental distinta, está submetido a uma condição de umidade relativa diferente entre os pontos, se tem pré-câmara, se não tem pré-câmara, se é uma neveira que tem aí suas portas. Então, cada condição é distinta. Por isso que eu sempre hablo, a aplicação é muito importante, que vocês compreendam a aplicação, fazendo o projeto ou mirando as instalações, e essa análise que tu vai fazer desta aplicação, aí tu vai escolher o melhor sistema, ou seja, a escolha do equipo e a escolha de deshielo. E depois o processo de fazer a calibração desse deshielo é particular de cada equipo. Não há uma configuração estándar. Muitos técnicos, muitos engenheiros têm como cultura poner configurações estándares. Um exemplo, deshielo, vou poner 4 deshielos, exatamente 4 deshielos por dia, mas isso não aplica, porque esses 4 deshielos por dia, em verdade, pode ser que seja resultante a um deshielo eficiente, pode ser que seja resultante a um deshielo ineficiente, e pode ser que seja resultante a um deshielo por excesso, ou seja, estou fazendo deshielos desnecessário, metendo calor, ponendo calor hacia o ambiente, sendo que eu não evaluei melhor sistema, melhor configuração para esse sistema. Então, é importante que vocês chequeiem aplicação por aplicação, projeto por projeto, e com essa definição de projeto por projeto, sistema por sistema, tu podes exatamente chegar à definição de qual é o melhor sistema. Ou seja, esse sistema é o melhor. Esta configuração de calibração é a melhor. Então, tu vai chegar a uma condição muito melhor a cada sistema, exatamente por isso, por fazer exatamente a análise desse projeto, para melhor escolha, ok? Então, acá, este exemplo que está na parte inferior, vocês podem mirar exatamente acá um sistema de refrigeração, onde tu pode mirar a formação de hielo, como se empieza a formar o hielo e a parte gradual, ou seja, um sistema que não tem hielo e um sistema, como que o sistema de refrigeração vai sendo a formação de hielo e qual seria o ponto ideal, ou seja, este ponto acá seria o ponto ideal de proceder com o deshielo. Então, mira que a formação de hielo vai gradual, vai se llenando de hielo e chega exatamente ao ponto onde tu tem que fazer o deshielo. Então, acá o sistema empieza a barrar de eficiência e aí já é necessário proceder com o deshielo. Então, esse deshielo é um deshielo necessário em este ponto. E não deixar avançando, porque muitas das vezes, a análise de técnico, quando hace o posto em marcha, e não logra evaluar a evaluação da formação de hielo para ver qual é o melhor horário, ou seja, vou presetear, e este momento acá, este momento é o momento de presetear exatamente o deshielo,
e mirar de acá hacia adelante, como que se comporta. E muitas das vezes, como te falei, a gente corre aí, é o relógio, tenho 24 horas, vou a poner 4 desielos por dia, se preste aí e listo. Não se preocupas aí em chequear qual é a hora mais grave do sistema, qual é o deselo que necessitas aí. Então, é importante sempre que haga uma avaliação. Depois que tu já escorreu o equipo, tu tens já o equipo escorrido. Não há como tu cambiar o equipo, pero tem como calibrar e como fazer a melhor programação de esse deshielo. Então, aí está conectado a não configurações estándar. Tu pode incluso partir dessa configuração, pero cada sistema tem sua identidade, cada sistema demanda de análise, ok? Demanda de uma avaliação, demanda de uma configuração particular para cada sistema. Perfeito? Então, é importante que vocês tenham claro esse tema e busquem sempre a búsqueda aí do melhor sistema, da melhor configuração e mirar sempre o melhor ponto, o ponto exato. E o correto eu sempre abro, quando tu está sendo um posto em marcha, é deixar o sistema funcionando. Quando o sistema chegou a este ponto acá, tu mete o primeiro deselo. O primeiro deselo vai ser hecho nesta parte acá, quando formou esse gelo. E este ponto de partida e uma condição real a uma condição que está aí ocorrendo no sistema, tu vai ser o primeiro deselo. Por quê? Porque é natural que este momento seja o momento mais ideal para ser o primeiro deselo. E desse deselo, tu vai sempre evaluando depois quando vai formar o outro deselo. Ou seja, vai formar deselo depois de X horas. Depois de formar esse próximo deselo de X horas, tu vai poner no próximo. E aí tu vai ter claro qual seria a quantidade de deselo mediante este ambiente, mediante esta condição de operação. E aí sim, tu vai poder ser mais assertivo com o número de deselo. Outro ponto importante que sempre é bom falar é fazer a correta seleção. Então, antes de poder programar um deselo correto, é importante que tu trabalhes aí com a seleção, com a escolha do melhor produto. E como vocês podem mirar, e na pantalla aí, vocês vão mirar que existem vários tipos de espaçamento entre aletas de nosso sistema. Ou seja, nos sistemas existe espaçamento de 2.5 aletas por pulgada, ou seja, dentro de uma pulgada eu tenho 2.5 aletas, eu tenho 3 aletas por pulgada, eu tenho 4 aletas, 5 aletas, 6 aletas e 7 aletas por pulgada. Então, muitas das vezes, a gente escolhe os equipos exatamente por a capacidade ou, quizá, por a parte de custo. Ou seja, a parte de custo, quanto me vale o equipo, vou buscar um equipo mais econômico. E se olvida, ou, quizá, não se aplica a atenção desta aplicação, onde vai aplicar. Ou seja, deixa cargo aí de poder mais deselo e listo, na vida que sigues. Ou seja, não vou me preocupar na seleção de produto a ser uma correta seleção. E se olvida que cada aplicação, cada tipo de operação, se está em um ambiente mais úmido, ou seja, a tendência é que este ar tenha mais partículas de água hacia dentro, ou seja, a umidade específica deste ambiente é uma umidade específica um pouco mais grande, e isso vai resultar a um número de deshielo muito mais grande. Então, é importante que tu sepas e hagam sempre uma avaliação de buscar a melhor seleção, o melhor espaçamento de aletas, e também, muitas das vezes, a gente comete erro de selecionar por condições de temperatura. Mira, se vai a menos 10, vou aí com 7. Abaixo de menos 10, aí vou com outros tipos de aleta. Pero é importante que tu configures aí, abaixo de 0 graus, chequei o ambiente que tu vai fazer a instalação, a ciudad, o tipo de umidade, qual o gradiente de temperatura, bate na pré-câmara, não bate na pré-câmara. Então, de 0 graus hacia abaixo, a temperatura de evaporação, é importante que vocês evaluem acá. E, às vezes, um custo inicial um pouco mais grande do equipo, com um espaçamento de aletas mais grande, vai ter resultar em ahorro energético, porque esse ahorro energético está conectado exatamente a tardar mais tempo para chegar à formação de gelo. E tardando mais tempo para chegar à formação de gelo, resulta em menor quantidade de gelo. Isso vai te sacar aí exatamente o quê? Te saca aí custos adicionais. Tu não vai ter custos adicionais, por quê? Porque aí tu uma boa seleção. Pensando sempre abaixo de 0 graus, uma avaliação completa do sistema para a melhor escolha, a melhor seleção
desse número de aletas aí do evaporador, do intercambiador. Então, é importante sempre ter claro, sempre ter aberto essa avaliação, porque essa avaliação vai dar a vocês aí a condição de despegue já, selecionar o equipo correto, ok? Bueno, o outro ponto importante é que vocês escolham o correto de cielo. ¿Por quê? Porque hoje eu estou apresentando a vocês acá 4 tipos de cielo, ok? São os principais, os mais usuais que se aplicam hoje. Seria o de cielo por aire, ok? Em condições de descielos por aire. Aí o descielo por resistências elétricas, ou seja, o evaporador leva as resistências elétricas aí e hace o descielo por resistências. Aí o descielo por gás caliente, ok? Que também é um descielo que se aplica aí muito nos sistemas. E aí o descielo por água, ok? Um descielo acá, esses 2 tipos de descielo por gás caliente e descielo por água, não são muitos usuais, ou seja, não é aplicado com frequência em sistemas comerciais. Esses 2 tipos de descielos é mais aplicados em sistemas industriais. E é importante que vocês sepam que esses sistemas acá, você pode aplicar acá um descielo por gás caliente e um sistema por água, você pode aplicar em sistemas comerciais também. E muitas das vezes, quando tu miras aí e tu haces uma análise comparativa das eficiências, tu vai chegar a algumas conclusões que, quizá, é muito melhor tu ir a um descielo por água para algumas aplicações, e não estar aplicando um descielo por gás, não estar aplicando um descielo por resistência, ou, quizá, um descielo por aire, ou seja, vou a um descielo por água, que é eficiente, que me dá aí as condições ideais e me traz um ahorro energético muito forte, porque tenho que sempre pensar que todo o processo de descorrelação sempre tenham claro na mente. Todo o processo de descorrelação genera o quê? Genera calor. Uns mais e outros menos, pero genera calor. E este calor, quem vai sacar o calor? É o equipo. Ou seja, junto com o calor que está generado aí hacia dentro do produto, do calor de filtração, tenho que sacar esse calor adicional que é generado por esse deshielo. Quanto mais deshielo tenho, mais calor generas de acordo com a eficiência do meu sistema, ou genera mais ou genera menos. E às vezes, muitos problemas que vocês estão enfrentando hoje, exatamente é por a quantidade de deshielo, ou quizá por a escorra não correta de deshielo, ou seja, a mais adequada. E essas consequências são trasladadas ao equipo, trasladadas à má eficiência do sistema, trasladada ao dano de compressor, ou seja, tudo uma consequência que a causa madre é exatamente deshielo. A forma que tu está sendo deshielo, a forma que tu has escorrido e a forma que tu has calibrado, ou seja, que tu has hecho o poste de Marte de deshielo. Então, además de escorrer a correta, o deshielo mais ideal e aplicar, tem que calibrar, ok? É muito importante que vocês tenham claro os deshielos. E vamos despegar acá para o deshielo por aire, ok? Então, todos os sistemas aí, ou seja, sistema de deshielo por aire, é um sistema muito sencillo, porque tu vai utilizar o próprio aire do ambiente que está aí para ser a descorrelação desse hielo que se formou a la serpentina. Então, eu sempre abro, não? Só é possível esse tipo de deshielo em temperaturas superiores a zero. Então, uma câmara superior a 0 graus, tu pode aplicar esse deshielo por aire. Então, esse deshielo tem uma limitação de aplicação. Não é que eu possa aplicar em todos os sistemas, não. Eu tenho uma limitação. Hasta ambientes com 0 graus, eu posso aplicar esse tipo de deshielo que vai lograr ser o quê? Lograr a ser a descorrelação por aire, por esse fluxo de aire. E como que sucede? Como que hace o processo? Generalmente, tu tem a válvula solenoide, essa válvula vai cortar o fluxo de gás refrigerante, cortando o fluxo de gás refrigerante, ou seja, eu não tenho mais a expansão hacia a serpentina, e esse ventilador seguindo prendido, esse ventilador com a temperatura ambiental, que vai estar mais calentada, vai resultar a descorrelação destas gotículas de gelo que está em serpentina. Pero esse tipo de deshielo generas o quê? Generas exatamente como é natural, eu tenho um tempo mais agrandado, ou seja, además do tempo, também tenho que generar calor, para que esse calor que eu genero, ou que hace a infiltração,
aproveite esse calor para que haja o processo de descorrelação. Pero então, tem o ponto positivo, que é um processo que eu solamente corto o fluxo de refrigerante, utilizo o quê? O calor que está ingressando para que esse calor me saque aí este hielo que está formado no serpentim. Então, eu tenho ventajas e tenho desventajas. Pero a parte mais de desventaja é a limitação, ou seja, eu tenho um rango que eu posso aplicar, não é que eu posso aplicar em todos os sistemas. Ou seja, sistemas arriba de 0 graus, eu não posso aplicar. Abaixo de 0 graus, já não é um deshielo que eu posso ter aí em minha configuração, porque aí já não aplica, já não é eficiente, já não logro aplicar, por quê? Porque não vai ser o processo de descorrelação com eficiência, vai generar muito calor, porque tem que subir a temperatura para poder generar calor, então, esse tipo de deshielo tem uma limitação, é um tipo de deshielo bueno, pero tem sua limitação, e tem seus pontos aí, que são pontos que chamamos de desventajas, que é exatamente necessitar de ingresso de calor para que esse calor haja o processo de descorrelação. Então, tempo agrandado e também necessito de mais calor no ambiente. Então, resulta aí, às vezes, condensação, resulta aí a ter a mercancia que se queda uma temperatura muito volátil. Então, tenho que pensar sempre se vou aplicar, não vou aplicar, quais as condições, qual o tempo que estou fazendo de deshielo, que forma que estou fazendo. Então, sempre evaluar, mesmo que seja, às vezes, a parte cultural de aplicar esse deshielo, evaluar se é o mais eficiente. Às vezes, melhor ir a um deshielo que tenha aí mais rapidez e genera escalidade a meu sistema e resulta a uma menor quantidade de calor generado a esse ambiente, que vai resultar na eficiência energética. Então, por mais que seja aplicado em muitos sistemas, é bom que vocês evaluem e esteja contemplado na seleção. Outro tipo de deshielo também muito utilizado, aí, ou seja, não vou dizer 100%, pero 95% das instalações comerciais se aplica aí, ou seja, a temperaturas abaixo de 0 graus, se aplica o deshielo elétrico, ok? Esse deshielo é um deshielo fácil, sencillo de fazer a instalação, sencillo de se aplicar, ou seja, pero é um sistema que tu generas aí, ou seja, tem a parte positiva e a parte negativa. E muitas das vezes a parte negativa é exatamente tu não mirar, tu não evaluar que esse sistema é um sistema não tão eficiente. Ou seja, a eficiência desse sistema tem uma limitação. E vocês vão mirar o que estou falando. Por quê? Porque esse tipo de sistema, eu tenho que calentar na resistência, ou seja, a resistência tem que calentar para depois transferir o calor ao serpentim para descorrelar esse gelo que está formado aí. E esse processo genera aí exatamente uma ineficiência. Não é que eu aproveite o 100% do calor da resistência hacia meu processo de deshielo, não. Eu estou aproveitando um percentual, ou seja, um percentual deste calor que genera a resistência vai para ser a descorrelação. E o outro percentual vai resultar o quê? Em generar calor a meu ambiente. E vocês vão mirar o que estou falando. Então, há uma parte fácil, uma parte sencilla de um deshielo elétrico, pero esse deshielo elétrico, muitas das vezes, ou por dizer todas as vezes, não é o mais eficiente, ok? É fácil, é sencillo de aplicar, e aí um ponto importante, esse deshielo, muitas das vezes, tu transfieres ao fabricante do evaporador. Por quê? O fabricante de evaporador faz um cálculo mediano por número de metros quadrados aí que tem o evaporador, para o volume aí em metros cúbicos que tem o evaporador, e ele faz uma conta. Mira, para este metro cúbico, necessito ter tanto watts para poder fazer o deshielo. Então, tu não tens aí como manejar esse deshielo, porque tu não faz esse cálculo se é o mais correto pôr essa potência de resistência para essa aplicação tua. Tu utiliza algo estandarizado, que o fabricante lo ha hecho, esse fabricante lo ha hecho, esse estandarizado, e tu está exatamente conectado a esse projeto feito pelo fabricante, e tu não tem muita actuação. Tu tem actuação só na calibração, tu não tem actuação hacia o processo de escorra, hacia o processo de seleção, hacia o processo de evaluar se para essa aplicação, para essas condições ambientais,
é o melhor sistema, é a melhor potência de resistência. Então, acá, aí um ponto importante que eu sempre abro. Quando tu haces esse sistema de desvio elétrico, tu transferes aí ao fabricante esse tipo de seleção. E esse tipo de seleção trasladada ao fabricante, há fabricantes que têm boa seleção e há fabricantes que não têm boa seleção. Então, vocês têm que ponderar e evaluar se tu está sendo uma coisa bem, trasladando aí a este fabricante. Acá tu pode mirar um exemplo, este exemplo é um sistema, acá tu tem exatamente exemplificado um serpentim que está aí com sua resistência, ok? Sua resistência está aí em este exemplo, e aí o serpentim está operando, ou seja, está operando limpo, ok? Não tem formação de gelo nesse serpentim. Mientras va processo funcionando, o processo de resfriação va funcionando, generas exatamente a formação de gelo. E essa formação de gelo sempre vai ingressar por la face. Onde ingressa o aire hacia serpentim, é a zona mais fria, é onde se llena mais de gelo. Exatamente la face, onde ingressa o aire frio. Este aire caliente, perdão. Esse aire caliente choca com esse ambiente frio e hace o quê? La correlação. E aí, o que eu vou fazer? Meu processo de descorrelação. Pongo a resistência prendida, a resistência vai ser o quê? Vai generar calor, este calor vai ser generado, como vocês podem ver na fotografia aí, esse calor genera, e eu tenho que fazer o quê? O efeito de generar calor por a resistência é para sacar esse gelo que está em serpentim. Pero mira que na resistência eu tenho o quê? Um percentual que vai efetivo hacia a resistência e um percentual que não é efetivo. Ou seja, a relação de 70% generando calor hacia o ambiente. Se é uma câmara, 70% de calor da resistência vai para o ambiente. E só 30% efetivo a ser o processo de deshielo. Então, mira, se eu mirar aí a diferença que há, ou seja, eu posso falar que esse sistema é só 30% eficiente, ou seja, só 30% é eficiente hacia o processo de deshielo. Então, 70% de calor generado está hacia o ambiente aí. E quem vai sacar esse calor generado pela resistência? O sistema depois que regressa a funcionar. Então, mira quão não eficiente é, ou seja, 30% solo do calor que vai a meu processo, ou seja, a minha finalidade. A finalidade que eu sempre a minha finalidade é a ser deshielo. E só estou ponendo dessa resistência, só desse sistema, 30% de eficiência, e os 70% estou ponendo de calor adicional, que de alguma forma meu sistema vai ter que sacar. Então, mira se é eficiente ou não é eficiente. E muitas das vezes, alguns fabricantes metem mais potência 1 em seu evaporador. Por isso que te hablo. Há fabricantes que não miram, não estudam, não põem em laboratório, ou seja, põem por metros cúbicos, por volume de serpentim, se põe mais potência, se menos potência, e às vezes esse 70% pode agrandar a um mais. Por quê? Porque esse 70% pode ser 70% de 1000 watts, se é um fabricante X, e pode ser 70% de 5000 watts, se for outro fabricante. Então, vocês miram que esse 70% pode ser mais grave ou pode ser mais sensível. Então, é importante atenção acá, quando tu vai aplicar um sistema de deshielo, escorrer o evaporador, e escorrer um evaporador de um fabricante que tem cuidado de fazer a potência mais exata para essa aplicação, porque tu sabes que essa aplicação 70% vai de calor aí que tu não vai aproveitar para nada, ou seja, 70% que genera calor adicional ao ambiente, que tu vai ter que sacar com tu sistema depois que há hecho o processo de deshielo. Outro ponto importante que a gente também às vezes não habla, as charlas de los fabricantes não hablam também. Esse tipo de processo de deshielo resulta exatamente na formação de vapor de água, ok? Um processo de descorrelação elétrica por resistências genera vapor de água. E esse vapor de água, se tu está em um ambiente, uma câmara cerrada, esse vapor de água vai ser formado em este ambiente da câmara. E esse vapor de água que vai passar, vai estar suspenso aí no aire, vai chocar com as paredes frias e vai ser gotículas. Esse vapor de aire queda suspensos aí, depois que o sistema regressa a funcionar, esta água regressa de imediato hacia meu evaporador. Então, o acto de resistência elétrica, tu tem uma eficiência que não é tão boa e tem a formação de vapor de água. E essa formação de vapor de água
ou va a chocar com as paredes, ou va a chocar com o produto, ou va a regressar de imediato hacia mi evaporador depois que o deshielo foi hecho. Então, muitas das vezes tu ingressas na câmara que tem um sistema de deshielo por resistências, tu logra mirar que está lleno de gotículas de água por toda parte, às vezes gotículas de água em el evaporador, na parte externa, ao ventilador, ao ambiente. Por quê? Porque é o tipo de deshielo que tu está haciendo. E esse deshielo que tu está haciendo, se tu não calibras, se tu não tem cuidado, generas mais ou menos a quantidade de vapor de água, pero generas, ok? Não é como saltar, é uma coisa que, se está bem calibrado, genera uma quantidade mais pequena. Se está mal calibrado, genera muito mais vapor de água aí e esses ambientes. Seguramente vocês que são os técnicos que estão em campo não teriam aí a ideia de como se formava, pero que resulta da formação é exatamente a forma que tu hace deshielo, como que está aplicado e se que está ponendo aí este calor adicional, junto com esse calor, ponendo esse vapor de água dentro do ambiente, ok? Pois bem, acá temos o deshielo por gás caliente. Esse deshielo por gás caliente é um de los deshielos mais eficientes, se miramos aí a eficiência que ele genera. Primeiro que tu não vai poner aí uma carga adicional, muitas das vezes tu aproveita o próprio calor, o calor de rechazo do sistema, esse calor de rechazo regressas aí para cumprir com o deshielo. Então, tu não vai poner uma resistência adicional, não tem que poner aí muitos componentes elétricos para fazer a ação deste deshielo. Claro que é um deshielo que demanda aí conhecimento para que se haga, pero hoje os fabricantes, como nós outros, temos já equipos pré-configurados. Então, se hoje tu já compra um sistema que já vem com gás caliente pré-configurado, e seria um sistema de deshielo sensível para essa instalação, sensível para aplicar, exatamente porque os fabricantes, como nós outros, já estamos preocupados, já hemos pré-configurado os sistemas, os evaporadores, as unidades já pré-configuradas. E esse sistema de obra que é um dos mais eficientes, por quê? Porque utiliza aí, utiliza exatamente esse gás caliente, esse gás de rechazo que tu tem que rechazar esse calor, tu regressas com esse calor para fazer o processo de deshielo. Então, se tu miras aí com relação à eficiência, a eficiência é ao revés. Se eu comparo aí com um sistema de deshielo por resistência elétrica, ou seja, acá hablamos que 30% é de calor que está sendo generado ao ambiente e 70% desse calor está generado hacia o processo de descongelação. Então, há uma inversão de pontos, se tu mira a eficiência, ou seja, 70% desse calor vai hacia a descongelação e só 30% que está ao ambiente. Então, mira que, además de ter uma configuração que o próprio sistema, ou seja, seu próprio calor, regressas aí para ser o sistema de deshielo, eu tenho uma inversão de eficiência, ou seja, a eficiência é 70% contra 30% de um sistema por resistência. E aí é um ponto sempre importante que vocês miraram, o que é o tema da charla. Evaluar exatamente o quê? Evaluar acá a eficiência. Então, se mirarmos acá, da mesma forma que foi apresentado em deshielo anterior, mira que acá tem um serpente limpo, ok? Com o sistema funcionando, genera a formação de hielo, essa formação de hielo formada, eu vou ingressar agora com o sistema de deshielo, e esse deshielo vai ser por gás caliente, ou seja, vai regressar gás caliente a mi serpentín, e de adentro hacia afuera, este gás caliente vai fazer com que o hielo se despegue. Então, a eficiência, como estou falando, a eficiência, ou seja, o acto de deshielo, esse calor que está regressando de gás caliente, tem 70% de eficiência ao deshielo, a despegar este hielo que está no serpentinho, ou seja, a descongelação desse hielo. E só 30% que está sendo generada ao ambiente. E esta generação de 30% que meu sistema tem que ser o quê? Tem que sacar depois que o sistema regressar. Mas se eu comparo com o sistema de deshielo por resistência, é 70-30, ok? Então, 70% eficiente este em relação aos 30% de eficiência de meu sistema aí, por deshielo por resistência. Então, mira a diferença entre duas tecnologias. Esta cá é importante.
acá tu está sob controle, ou seja, esse controle acá, desse sistema é tuyo. Tu puedes controlar como vai ser o deshielo. Tu puedes pré-configurar, tu puedes selecionar, ou seja, não está a cargo do fabricante. Esse deshielo pode ser feito por ti, ou seja, tu pode fazer o quê? Uma análise de tempo, uma análise de como fazer deshielo, e essa seleção, e esta forma de selecionar é de ustedes, está a la mano do projetista, está a la mano do engenheiro, está a la mano do técnico que está fazendo o projeto. Então, é muito importante que vocês sepam, además de estar na mano na seleção de vocês, uma coisa muito importante, tu tienes exatamente mais eficiência, e además de mais eficiência, esse sistema não genera vapor de água ao ambiente. Então, não vai estar com esse vapor de água suspenso acá. Esse vapor de água não vai ser generado por esse tipo de deshielo. E mira a coisa importante, eu não tenho vapor e tenho 70% mais eficiente. Então, mira a diferença entre deshielos. É isso que quero que vocês quedem claro na charla, que vocês podem evaluar as diferenças que são entre os deshielos e mirar a diferença de um hacia o outro e que tu podes aí estar adelante, tu podes escolher, tu podes selecionar e não trasladar essa tarefa a outro e não trasladar essa tarefa a fabricante ou a essa tecnologia que tu está aplicando, não. Tu tens que ter acá o mesmo critério de seleção de equipos, o mesmo critério para selecionar deshielo, ok? Então, mira a diferença, 70% eficiente em relação a 30%, que é o calor que tu vai generar aí hacia o ambiente. O outro deshielo que não é muito aplicado, como falei, não é muito aplicado em sistemas comerciais, é o deshielo por água. Esse deshielo por água é muito aplicado em sistemas de amoniaco, ou seja, sistemas grandes, ou sistemas de frutas aí, industriais com expansão direta, que resulta exatamente a tu ter um evaporador e tu aproveitar esta água, ok? Muitas das vezes é uma água calentada também por calor de rechazo do sistema. Esta água va e esta água cale ao serpentinho, ou seja, uma água caliente que vai cair o serpentinho e vai ser o deshielo. E esse tipo de operação, tu resultas aí a uma menor quantidade também de calor que tu vai pôr no ambiente e a eficiência deste deshielo por água é uma eficiência muito grande quando tu comparas com outros tipos de deshielo. Então, de água é muito eficiente, é um sistema que hoje vamos aí fazendo muito mais, estamos fazendo muito mais sistemas com água hoje. Os clientes começaram a mirar a eficiência desse deshielo por água e começar a aplicar mais. Por quê? Porque junto com o deshielo por gás caliente, é o deshielo mais eficiente com o tema de não pôr calor ao ambiente ou pôr uma quantidade de calor mais pequena, tu ter o controle da seleção de deshielo, ou seja, o controle de seleção está ao técnico, ao engenheiro que está fazendo a obra, e também por a eficiência que resulta. Então, é muito importante que vocês sepam que esse deshielo se aplica muito industrial, pero pouco por pouco já vem ingressando a os sistemas comerciais também, ok? É importante, depois que ele tem dúvida, me escreves aí para que podamos assim chegar mais informações para que tu possa compreender como funciona mais esse tipo de deshielo. Pero é um deshielo muito eficiente, um deshielo sensível de fazer. Há o ponto positivo, que é exatamente eficiência e pequena quantidade de calor que resulta no ambiente, pero há o ponto negativo, que às vezes tu tem que fazer o quê? Um processo de fazer o filtro desta água que vai passar o processo a filtrar para que a água possa regressar. E parte dessa água tu vai perder com o processo de deshielo. Então, esse seria o ponto negativo, pero há muitos pontos positivos que tu tem que evaluar e buscar aí, porque às vezes tu está só cambiando de bolsillo, você está cambiando de um lado ao outro, sendo que tenho que pensar em um contexto general. Então, hoje por hoje, se tu miras as tipos de deshielo, tu pode ter escorras aí, está sob seu controle, e o que está sob seu controle 100% é deshielo por gás caliente e deshielo por água. Esses dois estão bajo tu controle. Acá eu hecho uma comparativa só para que vocês possam mirar em números, ok? Em números reais, porque às vezes hacemos exemplos e a gente não queda com números reais. Então, acá eu he pré-configurado um sistema, esse sistema está pré-configurado com um sistema por resistência e um sistema por gás caliente. Ou seja, o mesmo sistema com uma pré-configuração de elétrico e com uma pré-configuração de gás caliente.
E acá está lado a lado. Então, tu pode mirar aí exatamente nos dois sistemas, um com gás caliente e o outro com deshielo por resistências. E esses dois deshielo, tu pode mirar aí, o equipo é o mesmo, se é o evaporador, estamos falando do mesmo evaporador, é o mesmo com compressor, um compressor de 44 HPs. Acá eu tenho o condensador remoto, ou seja, a mesma configuração. Pero mira acá, ou seja, a eficiência 70-30 e aplicando o calor de recuperação, ok? Este calor de recuperação que genera exatamente recuperação, um é mais grande que o outro. Então, se tu mirar aí, os pontos a pontos, ou seja, os equipos que estão, a potência de resistência, o consumo energético, acá todos os pontos, ponto a ponto. Se tu queres fazer esse comparativo com os seus equipos, é só substituir exatamente os dados, acá, dessa calculadora, tu substitui os dados e substitui também a tarifa que é quanto que vale o quilowatts por hora de sua cidade, de seu país aí. Tu chequeia quanto é e aplica acá este monto. E aí, se tu haces a comparativa acá, mira que é um sistema onde eu tenho o custo de deshielo, só o custo de deshielo, ok? Acá, esse custo eu hecho de maneira anual. Eu tenho $19.000, ok? Sistema de deshielo elétrico, $19.000, 19.541 para ser mais preciso, é o custo com deshielo, $19.000. E o outro sistema de gás caliente, eu tenho 3.364. Ou seja, um ahorro de $16.000 de custo com deshielo, que estou ahorrando. Mira a eficiência solo de um elétrico para um gás caliente. Ahorro energético é $16.000. Então, mira a importância de saber selecionar, mira a importância das tecnologias, mira a importância de dedicar a ser o quê? Um sistema de deshielo eficiente, de calibrar esse sistema eficiente, de não generar esse calor adicional no ambiente. Então, são muitos pontos positivos que estão conectados ao sistema de deshielo. E a gente não para, a gente não hace o cálculo, a gente hace o quê? Translada esse trabalho aos fabricantes, hace de qualquer forma, e o cliente final queda com esse problema. Por quê? Porque só cambiando, mesmo equipo, cambiando tecnologia, tu vai ahorrar $16.000. Ou seja, a assessoria técnica, a assessoria em esse sistema que estou apresentando, mira a diferença anual de plata. É muita coisa. E esse tipo de trabalho, exatamente por um sistema só. Estou acá sendo um sistema só. Se tu multiplica por número de sistemas que tu cliente tienes, às vezes aí 50, 60 mil dólares anual, que tu podia ahorrar energia, tu cliente ia quedar mais satisfeito e ia ser mais instalações com eles. E tu está sendo também uma coisa boa para a parte ambiental, porque tu está sendo um trabalho buscando a eficiência, que foi o início da charla. Melhor o que? Eficiência é melhor trabalho com menor custo, ou seja, relação de fazer meu trabalho que tenho que fazer, que é deshielo, pero com menor custo. Isso se chama eficiência. E se meu trabalho é deshielo, eu tenho formas de fazer um deshielo mais inteligente, um deshielo mais econômico, um deshielo com tecnologias mais atuais, ok? E isso é, e tu pode mirar que hoje, quem trabalha com supermercado, as neveras autocontenidas, que estão vendendo de supermercados, todas estão com gás caliente. Por quê? Porque é o sistema mais eficiente, mais rápido, mais eficiente e que genera mais qualidade. Ok? Perfeito, então. Esse é o tema que teria para falar com vocês hoje. Agradeço aí pelo tempo. Estou aqui para sacar as dúvidas aí que podem ter. Ok? Estou aqui à disposição. E acá siga meu correio para que vocês aí, se tem alguma dúvida adicional, você não pode hacer llegar a nós outros. Ingeniero Alexandre, muchas gracias por esta presentación. Claro que sí, pues invitamos a los participantes a esta conferencia a pasar por el stand de Refrimarket en el pabellón Oro A. Allí también tendrán un espacio de chat donde podrán hacer preguntas, consultar por más información. Ellos sin duda alguna se la transmitirán al ingeniero Alexandre y bueno, esa es otra forma también de estar en contacto, interactuando todos dentro de la feria. Ingeniero, nos quedan pocos minutos, así que voy a pasar rápidamente algunas preguntas que tenemos en el chat. Okay. La primera es, ¿cómo puedo calcular los BTU generados por la cantidad de calor de los deshielos?
Aí uma forma que tu vai ser, ou seja, tu tem que correr aí exatamente o sistema que tu está operando e esse sistema, tipo de diesel que está operando e hacer uma relação entre o calor generado de la resistência. Se a resistência, há um calor generado por essa potência e tu vas o cálculo exatamente a quantidade de tempo por a quantidade que está generando ao ambiente. Então, por exemplo, 1000 watts, tu vas sacar o quê? 30% desse 1000 watts, ou seja, 300 watts eficiente para deshielo e os 700 watts por o tempo que tu está generando, tu vai converter esse watts a BTUs. Tu sabes quanto é de calor generado a este ambiente. Se tem alguma dúvida, haz-nos chegar a informação e calculamos aí para ter um exemplo, ok? Com muito gosto podemos fazer um exemplo aí. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, otra pregunta es la siguiente y dice, entiendo que el ahorro energético por gas caliente está en el menor porcentaje de disipación de calor al ambiente. Para generar gas caliente se necesita el compresor funcionando. Este consumo de potencia en el compresor permite mejor ahorro que descongelamiento por resistencia. Sí, porque primero que el tiempo de cielo de un gas caliente, si tú comparas tiempo, lo tiempo que el compresor queda funcionando para generar gas caliente es un tiempo muy pequeño. Por ejemplo, muchos sistemas de gas caliente está alrededor de 5 a 10 minutos. Si tú comparas con un sistema de resistencia, estamos hablando de 30, 35 minutos. Entonces, es una relación, a veces, de 35 para 5 minutos. Entonces, además de esa relación de 70-30 que generas, hay el tiempo que el compresor funciona para generar ese calor. Y tú tienes que poner siempre la cuenta también de poner una resistencia adicional, este curso eléctrico de la resistencia funcionando. Então, quando tu comparas o tempo de compressor com o tempo de resistência, mais a tarifa de resistência com tarifa de compressor, generas exatamente essa diferença entre os dois sistemas. Então, não há como dizer, não há como números reais dizer que deshielo por gás caliente não é mais eficiente. Não é como, ou seja, todos os pontos são conectados a um sistema de deshielo, que há muitos sistemas aí com 3, 4 minutos de deshielo, ou seja, muito rápido, porque o calor vai efetivo hacia a função. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, nos queda una última pregunta. Rápidamente nos dicen, ¿de qué forma podríamos transportar el aire caliente proveniente de la unidad condensadora hasta la zona en donde se encuentra el evaporador? Ante todo, cuando la distancia entre estos equipos es considerable. Em verdade, tu não vai levar o aire, né? Tu vai levar exatamente o gás caliente que está aí. Então, uma tuberia hoje, às vezes, se tu tem um ambiente que vai rechazar esse calor, se está muito alejado da unidade do evaporador, tu pode aislar essa tuberia de gás caliente para que este calor não se perda ao ambiente, ok? Que não rechace o ambiente. E aí, com o isolamento térmico, vai manter esse gás caliente da unidade hacia chegar ao evaporador, mesmo com distâncias mais grandes. Tu pode aislar, existe aislamento aí para temperaturas positivas, que tu vai aislar, como tu aisla aí para caldeiras, para outro tipo de aplicação, é um isolamento térmico para esse tipo de manejo, para garantizar esse calor hacia chegar a onde tu tem efeito. Então, sencillamente com um aislamento térmico aí, tu logras garantizar esse gás caliente que está saindo do equipo hacia o evaporador, mesmo alejado, mesmo que esteja alejado aí, ok? Ou aí é formas de fazer isso. E podemos aí fazer o cálculo conjunto, incluso nosso trabalho acá, com nossa engenharia de aplicação, é fazer o cálculo dessas tuberias e também de aislamento, ok? Hacemos o cálculo completo, ou seja, um cálculo de projeto como tal, não somente de los equipos, mas também dessa conexão das tuberias, de gás caliente, de gás frio, ou seja, de líquido, hacemos toda essa assessoria técnica. De acuerdo, ingeniero. Bueno, ingeniero, se nos acaba el tiempo, así que no me queda más que agradecerle por su tiempo, por esta conferencia que nos ha regalado el día de hoy. Agradecer también a los participantes, asistentes a esta conferencia. Les recordamos que van a poder revivir estas conferencias en la sección de memorias a partir del día de mañana y los invitamos a que se conecten con nosotros en el auditorio también, ya que tenemos una sorpresa preparada para ustedes a las 5 de la tarde. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Excelente, graças a vocês. Graças por vocês pela oportunidade e sempre um gosto participar e felicitações por el evento, muito bem organizado, muito bem dictado aí por todos. Muchas gracias, ingeniero. Que esté bem. Tchau, tchau.
Bueno, muchas gracias a los asistentes de esta conferencia. Como les decía, los invito a pasar por el stand de RefriMarket en el pabellón Oro A y allí van a poder también expresar mediante el chat sus inquietudes, pedir más información y ellos están allí para ustedes. Los espero en la próxima conferencia, inicia en un par de minutos, así que bueno, ya nos vemos.